Bota a internet no telefone dele. Olá, queridos, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Hoje mais uma casa de paz, mais um culto no lar. Espero que Deus nessa noite possa falar com todos através da palavra dele. É o que nós precisamos, ser cheios do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Quero lembrar que no domingo nós temos a nossa Santa Ceia. Boa noite, Dona Graça. Deus abençoe Elisângela. A paz de Elisângela Edmar. Amém. Dona Graça também, Menindiva. Deus abençoe. Lembrando a todos que no domingo nós teremos a nossa Santa Ceia do Senhor. O culto da manhã às 8 horas. E à noite também às 18h30. Tá? A Bíblia fala que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, que esse não tem comunhão comigo. E esse é o domingo onde nós separamos, onde nós preparamos o nosso coração para sentar à mesa com o Pai. E em cima disso, eu também queria trazer uma palavra para os nossos corações nessa noite, falando de amor, falando da nossa comunhão com o Pai, falando da nossa reverência ao Senhor, e que seja muito importante esse espaço que nós teremos nessa noite aqui, falando de Deus. É importante que você venha também abrir uma sala de vídeo na sua casa, venha compartilhar com outras pessoas, para que possamos verdadeiramente ter esse encontro com o Senhor nessa noite. Eu creio que nessa semana o Senhor falou grandemente através da palavra, dos pastores na igreja. Ontem também teve culto, também nossa igreja foi abençoado. Eu creio que o que nós temos que fazer nos dias de hoje é nos fortalecer perante a palavra do Senhor. E peço a vocês que nessa noite possam meditar na palavra, possam pedir a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, para que possamos ser cheios dele. A Bíblia fala que é necessário, meus irmãos, nós temos essa comunhão com Deus. Então, como eu estava falando aqui desde o início, domingo é a nossa ceia, domingo é um momento especial, ao qual nós separamos. Eu sempre tenho falado isso muito na igreja, né? Para as pessoas que estão perto de nós, que não adianta só chegar lá no domingo e participar da ceia de qualquer maneira. É necessário, meus irmãos, nós nos analisarmos quando a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Tá? E é necessário que nós venhamos naquele dia se assentar com o Senhor na mesa dele e verdadeiramente sairmos dali transformados. Muitas das vezes nós nos preparamos para ir a um casamento, uma festa, sim, é muito importante. Mas, meus irmãos, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do nosso Criador, daquele que deu o seu Filho amado por cada um de nós, para que hoje nós possamos viver dias melhores, felizes, né, na presença do Senhor. Então, que você se prepare, você tire um tempo para meditar, para se examinar. E hoje eu queria falar com vocês sobre isso, sobre um mandamento a qual Jesus nos ensinou através do Pai, para que possamos ser bem-aventurados na presença dele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 13. Tá? Vou falar um pouco hoje, meus irmãos, sobre ser discípulos de Jesus, de Deus. E ele aqui manda um mandamento para mim e para você, para que verdadeiramente nós possamos alcançar bênçãos, principalmente as nossa vida através dele. Se nós não nos ligarmos nisso, se nós não nos atentarmos nisso, meus irmãos, vai passar dia após dia e a gente não vai entender qual o plano de Deus e o propósito dele nas nossas vidas. Então é necessário que nós viemos a praticar, ouvir e praticar, e principalmente um mandamento qual o Senhor nos fala nessa noite. A Bíblia fala que aqui em João 13,
a partir do versículo 34, diz assim: um novo mandamento vos dou. Isso é Jesus falando para os discípulos, tá? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que são discípulos. Mas ele fala que se vos amardes uns aos outros. Jesus, nos seus últimos momentos de vida ali, junto aos discípulos, ele deixa o mandamento para todos eles, e eu queria falar com você sobre isso essa noite. Você e eu, meus irmãos, nós precisamos nos nomear discípulos de Jesus. Mas um discípulo, ele fala aqui que tem que praticar o mandamento. E que mandamento é esse? Né? Ele diz aqui no final, que vos ameis. E sabe, meus irmãos, é um mandamento muito sério para mim e para você, porque muitas das vezes nós nos esquecemos o Deus a qual nós servimos e praticamente nós vivemos a vida toda nossa só amando só quem está perto de nós. E muitas das vezes nem conseguimos amar aquele que está perto de nós. Mas ele fala aqui para nós amarmos uns aos outros. E por esses dias, meus irmãos, eu tenho visto, tenho vivido isso, tenho me colocado perto de pessoas que não conseguem amar seus familiares, seus amigos, porque talvez olharam diferente, talvez te falaram alguma palavra diferente. Ah, mas eu não consigo. Meus irmãos, nós temos que praticar o mandamento do Senhor. Às vezes é fácil? Não. Às vezes tem barreiras? Sim. Mas se eu quero ser um discípulo de Jesus, nós temos que começar a orar, meus irmãos, para que esse sentimento que há em nós venha cair por terra. Eu já tentei me reconciliar com um irmão, com uma irmã, com um amigo, mas ele não quer, meus irmãos. Mas é necessário que nós venhamos a fazer a nossa parte. Ah, porque eu não falo com o fulano, eu não oro por ele, eu nem desejo coisas boas por ele, porque eu não tenho contato com ele, meus irmãos. Jesus diz que para ser discípulo, tá? Nós temos que amar uns aos outros. É um mandamento. Um novo mandamento vos dou, tá? Ameis uns aos outros. No 35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Não, meus irmãos, que nós queremos ser, talvez, visto para as pessoas olharem para a gente e falarem: não, aquele irmão ali vai para a igreja, ele tem vida com Deus, né? Ele é um discípulo de Jesus. Praticamente, nós conseguimos até enganar outras pessoas aí fora. Mas ao Pai, meus irmãos, nós não conseguimos. Ah, mas eu nunca tentei. Eu nunca tentei falar com essa pessoa. Eu nunca tentei orar pela vida dela. Meus irmãos, é necessário fazer a nossa parte. Amar uns aos outros. Jesus, ele deixa bem claro aqui: se vocês querem ser meus discípulos, tá? Se vocês querem andar comigo no meu caminho, é necessário que você cumpra esse mandamento. Hoje, praticamente, nós vemos talvez dentro das famílias, dentro das casas, pai, filhos, talvez numa distância tão grande. Que amor é esse que Jesus tem nos ensinado e nós não conseguimos praticar? Talvez na sua família: porque eu estou na igreja e minha família não está. Meu irmão, que diferença é essa? A Bíblia fala que nem Deus faz acepção de pessoas, mas eu e você, conhecendo a verdade,
conseguimos fazer acepção de pessoas, de familiares, de amigos. Não foi isso que Jesus veio aqui nos ensinar. Ele deixa um mandamento hoje. Ame o seu próximo. Ame o seu amigo. Tá? Ame-os para que vocês possam se tornar os meus discípulos. E a gente vai ver aqui em outro versículo, meus irmãos, o que Jesus faz com aquele que se tornam discípulos dele. Talvez você não tenha noção dessa qual Deus espera de cada um de nós. Não é para mostrar para ninguém não, meus irmãos. É para cumprir o mandamento de Deus. Deus, ele é amor. Deus deu o único filho dele por amor de mim e de você. Mas que pecado Jesus tinha? Nós temos, mas muitas das vezes não conseguimos praticar o amor de Deus. É necessário tornar dentro do teu coração: Senhor, hoje eu quero me tornar um discípulo do Senhor. Mas me ensina, porque não é fácil, tá? Não é fácil. Talvez você more em algum lugar, perto de alguns parentes, e talvez é um pouco difícil pela convivência que você tem com certas pessoas, porque não aceitam certas coisas na sua vida, de você se aproximar, mas pelo menos tente. Porque o mais importante, meus irmãos, a gente talvez julga de longe. Quantas das vezes aconteceu isso comigo? Já entrei dentro de alguns serviços e lá praticamente as pessoas falam assim: aquele carregado ali, ele é difícil demais. E eu muitas das vezes segui esse caminho. Mas Deus começou a me mostrar algo totalmente diferente. Quem tem que mudar é Ele, eu não preciso mudar aquilo que as pessoas falam dele, meus irmãos. E quantas vezes eu consegui, fazendo o que eu tinha que fazer ali, que era o meu trabalho. Primeiramente eu tinha que fazer o meu trabalho, tá? Eu tinha uma função a exercer. E quando eu fazia isso, eu começava a chamar a atenção daquele encarregado, sem puxar saco, mas eu vi ali que a minha atitude era o que ele queria. Ele era encarregado, certo? Ele queria só que os empregados fizessem um serviço certo. Mas muitas das vezes as pessoas, sem conhecer, iam faziam de qualquer jeito. E aí? Ele seria chamado a atenção. Mas eu, quando comecei a enxergar isso, meus irmãos, eu comecei a ver que aquela fisionomia de mal, de ruim, tá? De ser severo, era só uma máscara. Mas por trás daquilo ali tinha um homem de bom coração. E eu vivi, meus irmãos, com alguns encarregados nessa relação. Eu entendi que esse amor a qual Jesus falou aqui um dia, de ser discípulos, tá? De amar uns aos outros, isso fazia um enorme efeito naquele momento ali. Então o mandamento de hoje para mim é você amar uns aos outros, no nome de Jesus. Lá em 1 João, mais na frente aí, 1 João, lá no finalzinho, lá, perto de Apocalipse, em 1 João, capítulo de número 4, olha o que o apóstolo João fala aqui para mim e para você. 1 João, capítulo de número 4, a partir do versículo 7. No nome de Jesus. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é do homem? Não, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Ou em outras palavras, se eu não consigo amar, eu não posso ser chamado, como o pastor falou no domingo lá na igreja, no culto, tá? Eu não posso ser chamado um filho de Deus, porque Deus é amor. Ele fala aqui no finalzinho, aquele que é nascido de Deus, tá? No versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. No versículo 7, que no finalzinho diz assim, ó, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou em outras palavras, se eu conheço a Deus, se eu sou nascido de Deus, porque Deus é amor, eu preciso praticar esse mandamento de amar. Mesmo que muitas das vezes, meus irmãos, não, como eu falei aqui no início, não é fácil. Talvez tem pessoas que te julguem mal, talvez tem pessoas que não torcem pela tua vitória, talvez tem pessoas que não torcem para que você tenha um casamento feliz, que tenha uma família abençoada, mas nós precisamos fazer o melhor de nós. Eu não estou falando para você ficar no portão das pessoas todo dia não batendo, ó, deixa eu entrar, eu te amo. Não, meus irmãos. Mas nós precisamos fazer o primeiro ato. Amar. Pedir direção a Deus. Para que Ele possa nos dar discernimento. Para que nós possamos ir. Talvez pedir perdão. Se ela vai te perdoar ou não, meus irmãos, não cabe a você. O que Jesus diz? Quem crer e for batizado será salvo. Tá? O que nós devemos fazer é crer. Agora, ser salvo já não é comigo, com você. Mas nós precisamos praticar os mandamentos de Deus. E diz aqui, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais na frente diz assim, ó, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Amém? Glória a Deus. 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. Nos deu do seu Espírito, no nome de Jesus. Mas, muitas das vezes, meus irmãos, eu tenho sempre falado sobre isso. Nós falamos que amamos um ser a qual nós nunca vimos, que é Deus. Nós o conhecemos, sim, pela nossa intimidade com Ele, pelas orações que você faz e eu faço, e nós temos visto a resposta de Deus, mas praticamente nenhum de nós ainda teve esse contato de ver Deus. E a Bíblia fala aqui no finalzinho, de 1 João 4, versículo 19, diz assim, ó, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, olha o que diz o versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Olha como é forte isso. Se alguém diz, eu amo a Deus, Senhor, eu te amo, mas eu não consigo amar o meu irmão, eu não consigo ter contato com ele, eu consigo aborrecer, como diz aqui, ele fala aqui no finalzinho, é mentiroso. E meu irmão, quem é o pai da mentira? É Deus? Não. Se alguém diz, 20, eu amo a Deus e aborrece seu irmão,
é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, olha só o que ele diz aqui, no finalzinho do versículo 20, a qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? 21. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou em outras palavras, nós não somos mentirosos. Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Por que eu falei isso aqui, meus irmãos, desde o início? Domingo é a Santa Ceia do Senhor. Domingo é um momento íntimo meu e seu com Deus, tá? Onde nós iremos nos lançar e se assentar à mesa com o Pai e falar: Senhor, eu quero ter essa comunhão contigo, mas eu estou aborrecendo meu irmão. Senhor, eu estou aqui na tua mesa hoje, ceando com o Senhor, mas eu não consigo orar por ele, eu não consigo pedir perdão, eu não consigo ter uma intimidade com ele, porque eu não consigo, Pai. Por isso que hoje, meus irmãos, é quinta-feira. Você ainda tem hoje à noite, sexta o dia todo e à noite, sábado o dia todo e à noite. Examine-se o homem a si mesmo, para que domingo, meus irmãos, nós possamos chegar à mesa do Pai e ser transformados através dos alimentos a qual nós iremos participar. Sabem que? Em memória do Pai. Deus, eu te amo. É muito fácil. Senhor, a minha vida está no teu altar. É muito fácil. Mas praticar talvez seja o ato mais difícil onde nós temos tido no dia de hoje. Conhecer, meus irmãos, é muito bom. Praticar é melhor ainda. E às vezes nós temos que sair do nosso eu para poder ser discípulos do Senhor Jesus. Eu quero falar com vocês isso nessa noite. Para a gente terminar aqui, vamos lá em João, volta de novo. João 17. Evangelho de João, capítulo de número 17. Senhor, entendi nessa noite, Pai, que eu preciso amar, que eu preciso ser o seu discípulo. Me perdoa, Pai, porque muitas das vezes não pensei dessa forma. Sabe o que acontece muitas das vezes, meus irmãos? O fato de nós acharmos que nós vamos à igreja, que temos um ministério, que fazemos algo para Deus, achamos que é o suficiente, mas não é. Suficiente hoje para Deus é que nós viemos a nos tornar um verdadeiro discípulo do Senhor. Poxa, mas eu tenho esses requisitos todos, pastor. Amém? Se você tem, ou se você ainda não tem, se você está querendo ter nessa noite, meus irmãos, daqui a pouco nós iremos orar e você vai entender aquilo que eu estou falando aqui nesse momento. Em João 17, capítulo de número 3, mas o texto aqui, meu irmão, diz assim, ó, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Quando você se torna um discípulo de Jesus, ao invés de você orar a Ele, Ele ora por você e ora por nós. Você sabe o que é isso? É que muitas das vezes você está em algum lugar, meus irmãos, passando por alguma luta, alguma dificuldade, como posso falar por mim. Esses dias eu tenho vivido um dia talvez meio complicado. Hoje eu estava até falando com o pastor Marcos, ontem até uma irmã orou por mim, hoje também. E praticamente eu entendi que Jesus estava também intercedendo por mim. Ele fala aqui, ó,
a oração de Jesus pelos seus discípulos. No versículo 3 diz assim, ó, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, ele falando aqui, Jesus, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, que sou eu e você. Eram e guardaram a tua palavra ou os teus mandamentos. Assim eu creio. Versículo 7. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que me deste, e eles, assim eu creio, a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Agora, olha o que ele diz aqui no versículo 9, meus irmãos. A responsabilidade de Jesus e Deus conosco quando nos tornamos um discípulo dele. Ele fala aqui no versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porquanto são teus. Sabe o que quer dizer isso aqui, meus irmãos? A preocupação de Jesus com aqueles que Deus, que o Pai deu a ele, e ele veio, nos ensinou, ele fala assim, Senhor, agora eu rogo por eles, tá? Ele fala aqui no 9, ó, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Meu irmão, isso aqui é forte. Você quer saber esse amor a qual Jesus teve, ainda tem hoje por mim, por você? Ele nessa noite está orando por mim e por você, quando nós nos tornamos discípulos dele e do Pai. Fala, Senhor, Pai, o Senhor me deu, tá? Eu estou cuidando deles. Eu estou cuidando da casa deles nesse momento. Eu estou cuidando, Pai. Mesmo que muitas das vezes os filhos, os amigos, os parentes saiam pelas essas ruas aí, porque, Pai, eles são meus, eu estou cuidando dele. Muitos livramentos que nós temos, meus irmãos, é quando Jesus roga por mim, por você, tá? Muitas bênçãos ao qual o Senhor tem depositado na minha vida e na tua vida, sabe por quê? Porque você e eu somos discípulos e Jesus roga por nós. Nunca perca a esperança, meu irmão. Se você tem sonhado com algo, se você tem almejado alguma coisa com Deus, creia que não só nós estamos orando, mas Jesus também está rogando por mim e por você, porque nós somos dele e do Pai. Ele fala aqui, ó, eu rogo por eles. No 11 diz assim, ó, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guardem teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo, deixa eu ver aqui rapidinho. 17, aí mesmo, diz assim, ó. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para a gente orar aqui no versículo 26, diz assim, ó. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer. Mas, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado
esteja neles e eu neles esteja. Ou praticamente nós voltamos lá no início. O amor. Jesus, ele fala aqui desse amor incondicional, a qual o Pai e ele tem por cada um de nós. Mas é necessário, meus irmãos, que nós venhamos a entender que todo o sacrifício que ele fez lá na cruz por mim, por você, é para que hoje nós praticássemos principalmente esse mandamento. Amar uns aos outros. Amar ao próximo. Sabe o que eu tenho visto aqui, meus irmãos? Eu pouco tenho visto reportagens. Mas ontem mesmo, ou ontem de ontem, eu vi um filho matar uma mãe, tá? Um pai matar um filho. Irmãos, que amor é esse? Foi isso que Jesus ensinou para mim, para você, para eles? Foi isso que Jesus tem hoje, rogado por mim, por você, que nós viemos a deixar nossa mãe, nosso pai de qualquer jeito? Não, ele já tem a vida dele. Não, meus irmãos, nós sempre seremos filhos. A minha filha, mesmo depois de casada, sempre será minha filha, tá? Nós hoje em dia, mesmo da posição que nós viemos a ter, nós sempre seremos filhos de Deus com Jesus. E ele bateu muito nessa tecla. Pai, guarda eles, cuida, porque o Senhor me deu, eu dei a tua palavra, mas agora eu vou para ti. Mas eu continuo rogando por eles, para que eles possam cada dia frutificar esse amor e alcançar vidas. Que nesse domingo, meus irmãos, você e eu possamos nos preparar o nosso coração. Senhor, me perdoa nessa hora, porque talvez eu tenha pensado coisas, talvez, que não tem nada a ver com o teu evangelho, com a palavra que Jesus tem nos ensinado. Sabe por quê? Eu tenho falado isso há algum tempo na igreja, até dentro do meu lar. Já tem algum tempo, meus irmãos, que eu não vejo em cultos, principalmente de Santa Ceia, as pessoas se derramarem tanto diante de Deus. Sabe o que é isso? É que ainda tem alguma coisa que é necessário tirar para que verdadeiramente possamos ser chamados filhos de Deus, como o pastor pregou no domingo. E aí se tornar também um discípulo do Senhor Jesus e ser coberto também, coração dele ao Pai por cada um de nós, no nome de Jesus. Daqui a pouco a gente vai orar, meus irmãos. Eu peço a você que possa se examinar mais, tá? Eu não sei, nós temos visto isso aí fora, tá? Essa corrupção tão grande aí fora. E essa corrupção também tem entrado também dentro de muitas famílias. Mas nós somos discípulos de Jesus. Temos que viver diferente. Temos que ser diferentes. E nós somos, meus irmãos, chamados, separados, escolhidos por Deus. Não fazer acepção de pessoas, não. Mas nós precisamos fazer o nosso. Como falei aqui da experiência que eu tive no meu trabalho. Eu não adianta olhar para o encarregado que tem cara feia, meus irmãos. Atrás daquela cara feia, eu encontrei muitos corações bons, que depois se tornaram muito meus amigos. E é isso que Deus quer que nós venhamos a fazer. Deus espera que nós venhamos a ser o espelho dele hoje, tá? Senhor, eu te amo, mas Senhor, eu nunca te vi. Eu não consigo amar o meu irmão que está aqui do lado. Não é isso que Jesus quer. Então, se prepare, tá? Hoje, quando você for orar, quando você for dormir, se prepare amanhã, se prepare no sábado, descansa a tua alma, para que no domingo, e não só no domingo, meus irmãos, tá? Que daqui para frente possamos a rever muitas coisas nas nossas vidas, para que venhamos a ser selados, carimbados, como discípulos do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você nessa hora. Vocês que estão em casa agora, meus irmãos, curve a sua Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, nós nos colocamos mais uma vez, meu Pai, na tua presença nessa hora, Pai. O que o Senhor nos trouxe nessa noite, Pai,
É a preocupação que muitos de nós talvez não temos, Deus. Talvez temos um ministério abençoado, temos um trabalho abençoado, temos uma família abençoada, Pai. Mas muitas das vezes não conseguimos amar, meu Pai, como o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Amar o nosso próximo, Deus. Amar uns aos outros. Porque foi esse o mandamento que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Então, Pai, eu peço nessa noite que nesse momento o Senhor possa, meu Pai, estar visitando cada lar, cada família, Pai. Cada pessoa que está vendo essa live, Senhor, esse culto no lar, que possa, Senhor, naquilo que é o seu chamado para contigo, Senhor Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa muito, Pai, porque muitas das vezes nós não conseguimos parar para pensar, meu Pai, Deus, quão grande crueldade nós estamos fazendo no nosso dia a dia, de sermos discípulos, Pai, mas sem praticar as tuas obras. Jesus, é necessário, é um mandamento, ele diz aqui, é um mandamento novo que eu estou dando para vocês nessa noite. Ame uns aos outros, como eu desci na terra e vos ameis. Sabe, Pai, Jesus nos deu grandes exemplos, principalmente quando ele foi crucificado naquela cruz, onde muitos daqueles que estavam ali para poder amaldiçoar, meu Pai, para poder crucificá-lo mesmo, mas ele demonstra um amor tão grande por aqueles que estavam ali, diz, Pai, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, e é verdade, Pai. Aonde hoje nós, talvez nessa posição, que talvez nós nem estejamos, nós não estamos, Pai, nessa posição de crucificado, e não conseguimos perdoar, Pai. Não conseguimos nem orar para que aquela pessoa ali possa se reconciliar com o Senhor. Então, Pai, nessa noite eu peço a Ti, Pai, desde já, prepara o nosso coração, Pai. Visita nesse momento, nessa noite, as nossas vidas, e que verdadeiramente, Pai, possamos nos assentar à mesa contigo no domingo, Pai, e ser abençoado por Ti, porque esse é o seu desejo para a nossa vida. Eu oro, eu já Te agradeço, Senhor, por essa simples palavra, mas eu creio que falou com muitos de nós nessa noite, no nome de Jesus. Você que crê, diga amém, graças a Deus, no nome de Jesus. Então, meus amados, a palavra foi essa, que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer, não só você, mas eu também, refletir os nossos dias daqui para frente. Mais, se doe mais, ore pelos outros, ore pelas outras pessoas, que o seu galardão e o meu, meus irmãos, irá aumentar muito na presença de Deus. Então eu falei, amanhã aqui nós temos outra live, talvez seja com o pastor Paulo, outra bênção em nossas vidas. No domingo é a nossa Santa Ceia no culto de 8 horas da manhã e às 18h30, com todos os requisitos que forem necessários para que haja uma mudança em nossas vidas. Então, Deus abençoe a mim, a você, nos dê uma noite abençoada na presença dele, em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos.